E se eu disser para ti que Jesus teve a sua casa destruída no dia que foi crucificado, tu ia acreditar? Em Esdras capítulo 6, versículo 11, a Bíblia nos fala assim: Também por mim se decreta que todo homem que mudar este decreto, o madeiro se arrancará da sua casa, e, levantando, o pendurarão nele, e da sua casa se fará, por isso, monturo. O Deus, pois, que faz habitar ali o seu nome, derribe a todos os reis povos que se estenderem a sua mão e para mudarem, para destruírem esta casa de Deus, que está em Jerusalém. Eu, Dario, dei o decreto apressuradamente se execute, ou seja, havia um decreto direto da Média e da Pérsia que o rei Dario deu para que todos aqueles que se levantassem contra o templo teriam que ser crucificados e seriam crucificados com a madeira da sua casa. É bem possível que Jesus tenha sido crucificado com a madeira da própria casa. Por quê? Porque Jesus falou sobre o templo, que não sobraria pedra sobre pedra, e teve um momento que Jesus disse que o templo seria destruído, derrubado e seria erguido em 3 dias. E muitos entendiam que aquele templo era o templo de Jerusalém, mas Jesus falava do próprio templo. Então há uma possibilidade que a casa de Jesus tenha sido destruída e com a madeira que havia na casa de Jesus, a madeira que estava na casa de Jesus, é bem possível que tenha sido usada para a madeira da cruz. Se inscreva no canal e deixe seu joinha. E se eu disser para ti que Jesus teve a sua casa destruída no dia que foi crucificado, tu ia acreditar? Em Esdras capítulo 6, versículo 11, a Bíblia nos fala assim: Também por mim se decreta que todo homem que mudar este decreto, o madeiro se arrancará da sua casa, e, levantando, o pendurarão nele, e da sua casa se fará, por isso, monturo. O Deus, pois, que faz habitar ali o seu nome, derribe a todos os reis povos que se estenderem a sua mão e para mudarem, para destruírem esta casa de Deus, que está em Jerusalém. Eu, Dario, dei o decreto apressuradamente se execute, ou seja, havia um decreto direto da Média e da Pérsia que o rei Dario deu para que todos aqueles que se levantassem contra o templo teriam que ser crucificados e seriam crucificados com a madeira da sua casa. É bem possível que Jesus tenha sido crucificado com a madeira da própria casa. Por quê? Porque Jesus falou sobre o templo, que não